Olá, ilustres! Tudo bem com vocês, meus queridos? Estamos aqui em mais um Na Pegada da Live, Papo com o Ilustre. Esta noite, convidada muitíssimo especial, doutora Patrícia Rocha, doutoranda e mestre em Direito, professora de Família e Sucessões, vice-presidente do IBDFAM Alagoas e um dos grandes nomes do Direito das Famílias e Sucessões do país, tá? Pesquisadora, escritora, enfim, uma das grandes referências na área. E nós vamos conversar hoje, ela vai nos trazer seus sábios conhecimentos acerca das famílias simultâneas, famílias paralelas, tendo como carro-chefe da nossa conversa a recente decisão do TJ do Rio Grande do Sul, polêmica, diga-se de passagem, causou aí um certo alvoroço, que reconheceu a existência concomitante entre um casamento e uma união estável. A doutora Patrícia já se encontra no recinto, vamos já chamá-la. Está aqui, está bem bagunçado. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, professor Elton. Que prazer conversar com você. Seja muitíssimo bem-vinda. Uma satisfação imensa recebê-la. Estava aqui falando um pouquinho antes de você chegar da referência que você é na área, enquanto pesquisadora, enquanto escritora, enquanto professora, doutrinadora da área das famílias de sucessão. Então, eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite e vir aqui bater esse papo com a gente sobre essa temática, né, como eu falava há pouco, famílias paralelas, famílias simultâneas, mas tendo como carro-chefe a recente decisão do TJ do Rio Grande do Sul, que causou um certo alvoroço. Então, mais uma vez, meu muitíssimo obrigado, seja muito bem-vindo e deixo aberto para as suas considerações iniciais. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, na verdade, é um prazer. Assim, eu digo que é sempre um prazer estar falando de direito das famílias. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não trabalha, a gente se diverte. Então, para mim, poder falar e estimular o conhecimento e difundir o pouco conhecimento que eu sei, que eu tenho, né? Para mim é um grande prazer. Então, se essa pandemia trouxe algo de positivo, foi essa possibilidade dessa interação muito mais fácil, muito mais essa possibilidade de você conhecer outras pessoas, inclusive, né? Porque nós somos amigos virtuais, né? Para quem está nos acompanhando, nós nos conhecemos através de um grupo de civilistas, né? Pessoas que trabalham, pesquisam dentro dessa temática do direito civil. E aí, por meio também dessas redes sociais, a gente vem acompanhando o trabalho desses amigos e acaba já se considera amigo daquela pessoa. Então, eu já sou íntima do professor Elton, porque eu acompanho tanto, eu sempre que posso, estou também acompanhando as lives que eles fazem, um grande trabalho, inclusive, de muito volume e conteúdo. E, para mim, é um prazer. É um prazer estar aqui, é um prazer participar desse projeto e vamos falar desse assunto tão polêmico ainda que é as famílias simultâneas. Fico muito feliz, tá, em saber que você está feliz por estar aqui batendo esse papo com a gente. Como você falou, falar de direito das famílias, realmente, quando a gente gosta, trabalha com isso, nem parece um trabalho, né, professor? Mas olha só, antes da gente começar realmente a discorrer sobre o assunto, a decisão realmente foi polêmica, né? Já recebi aqui comentários a favor, comentários contra, comentários mais legalistas, comentários mais afetuosos, enfim. Queria que, para a gente começar, professora Patrícia, você nos trouxesse uma conceituação acerca do que seriam essas famílias paralelas, famílias simultâneas, que é o tema aqui da nossa conversa. Pois bem, algumas pessoas aglutinam no mesmo conteúdo qualquer forma de relacionamento plural. E, particularmente, eu gosto muito de separar o conceito de famílias simultâneas das famílias poliafetivas.
seguindo muito a linha do que a professora Luciana Brasileiro, lá de Pernambuco, que tem um livro específico sobre essa temática das famílias simultâneas, fala. Então, na minha concepção, e seguindo esse posicionamento doutrinário, família simultânea seria a presença de vários núcleos, pelo menos 2 núcleos familiares, que não se comunicam entre si, a não ser por um único membro em comum. Então, eu tenho uma pessoa que faz parte, ao mesmo tempo, concomitantemente, de mais de uma família. E aí, o primeiro esclarecimento que a gente precisa dar é que relações esporádicas, eventuais relações extraconjugais, por si só, não significa concubinato, não significa formação de família simultânea, não garante atribuição de direitos, porque, como o próprio nome diz, aí tirando aquele caráter pejorativo do termo concubinato, são famílias, ou seja, existe um propósito de vida em comum, um projeto de vida e uma comunhão de interesses. Então, o primeiro ponto que a gente precisa destacar talvez seja esse. Nas relações poliafetivas, que aí daria também material para outra live, que a gente não vai adentrar aqui, a gente teria um único núcleo familiar composto por mais de 2 pessoas, né? O exemplo clássico lá do Mister Catra, que vivia com 3 mulheres, né? Apesar de não ser exigido coabitação, mas existe uma interação e uma mútua colaboração entre eles. Então, um elemento que é essencial para distinguir essas 2 situações é que, na poliafetividade, um dos requisitos essenciais é que todos os múltiplos parceiros, eles saibam e aceitem aquela relação plural. No concubinato, nas famílias simultâneas paralelas, o elemento do conhecimento dos vários núcleos pelas pessoas que não são aquele componente em comum pode existir, como também pode não existir. E, às vezes, esse critério da ciência ou não do núcleo é que vai definir a possibilidade de se atribuir direitos ou deveres a estes relacionamentos, na órbita do direito das famílias ou simplesmente na órbita do direito das obrigações. Perfeito. Realmente, algumas pessoas, né, costumam fazer essa confusão, né? Poliamor, famílias paralelas, famílias simultâneas. Realmente ainda é um campo bem pantanoso, né, por assim dizer. E nós temos, né, como você bem citou, a professora Luciana Brasileiro, nós temos algumas correntes doutrinárias. Eu recebi alguns comentários no sentido no sentido não, na literalidade dizendo que era privilegiar as amantes, porque já estava sendo penalizada por ter sido traída e agora vai ter que dividir os bens, o patrimônio, enfim. Mas eu queria que você discorresse um pouquinho para a gente, professor Patrícia, sobre essas correntes doutrinárias, né, que existem acerca do reconhecimento das famílias simultâneas e das famílias paralelas. Pois bem, se a gente vamos puxar essa questão legalista que você falou, o único artigo do Código que diz respeito a esse assunto das famílias paralelas é justamente o que conceitua o que é o concubinato. A relação não eventual entre pessoas impedidas de casar. Mas, além desse, a gente tem outros dispositivos e que alguns doutrinadores utilizam tanto para reconhecer como para rechaçar esse modelo, esse arranjo como uma família ou não. Por exemplo, desculpem, a gente tem um artigo lá no capítulo de alimentos que diz que a constituição de um novo núcleo familiar por meio do casamento, da união estável e do concubinato, ele possibilita a exoneração da obrigação alimentar, se esse concubinato, casamento, união estável, for constituído pelo credor, por aquele que recebe os alimentos. Então, por esse prisma, se ele equiparou o concubinato, a união estável, ao casamento, para fins de exonerar alimentos, então ele está reconhecendo como uma família. E aí, lógico, se eu constituo uma nova família, não cabe a outra pessoa custear a manutenção do meu novo núcleo familiar. Por outro lado, a gente tem outros artigos no Código que falam expressamente da vedação de efeitos. Então, a gente tem a impossibilidade de favorecimento do concubino por doação, por testamento, a questão de seguro de vida. Então, também existem outros artigos que expressamente vedam efeitos a esse tipo de relacionamento.
Mas, enfim, qual é o posicionamento, feito esses esclarecimentos legalistas, né? Qual é o posicionamento da doutrina hoje sobre a situação das famílias paralelas? Em sua grande maioria, a doutrina e as decisões judiciais, elas ainda não reconhecem efeitos, na verdade, a jurisprudência, não a doutrina, não reconhece efeitos na órbita do direito das famílias às famílias paralelas. Atribui o reconhecimento de efeitos, eventuais efeitos, nesses núcleos familiares simultâneos, na órbita do direito das obrigações, aplicando por analogia aquela súmula 380 do STF, que era aplicada a um estável antes da Constituição de 88. Então, entende-se, a fim de evitar o enriquecimento indevido de um parceiro em detrimento do outro, que esse núcleo poderia ser reconhecido como uma sociedade de fato. E aí, o único efeito que surgiria dessa sociedade de fato seria uma eventual partilha de bens, mas isso estaria subordinado à prova do esforço comum. Mas aí eu já faço uma ressalva. Quando eu digo prova do esforço comum, a própria jurisprudência faz a ressalva de que não é simplesmente a contribuição financeira, econômica, que esse esforço comum, ele também pode ser decorrente de contribuição imaterial. Então, o auxílio, o apoio, isso tudo também pode ser configurado esforço comum. Então, uma sociedade de fato é diferente de se configurar como família, porque se a gente pegar, por exemplo, o regime legal, o regime supletivo, na comunhão parcial, tudo que é adquirido de forma onerosa durante o relacionamento, a lei presume que foi adquirido por esforço comum do casal. Então, não preciso provar que eu contribuí ou não. A lei já presume essa contribuição pela comunhão de vidas que se estabelece a partir do casamento, da união estável. E na sociedade de fato, não. Na sociedade de fato, é como se os concubinos, né, eles fossem sócios, só que em vez de a finalidade ser uma atividade lucrativa, uma atividade empresarial, é a construção de uma vida em comum. Mas não tem essa presunção legal que tem as famílias reconhecidas no ordenamento. E aí tem uma outra corrente que já vinha sendo defendida pela doutrina, que teria como pressuposto, e também algumas decisões judiciais, na verdade, a maioria das decisões judiciais, quando reconhecem efeitos na órbita do direito das famílias, as famílias paralelas fazem com base nessa teoria, na teoria da verificação da boa-fé das partes envolvidas. Só que essa corrente, ela sempre primou em analisar a boa-fé exclusivamente pela ótica do amante ou da amante, né? Da concubina ou da concubina. Então, se a pessoa se envolveu num segundo núcleo familiar daquele componente em comum, se a pessoa não sabia que se envolvia com uma pessoa casada, ou seja, ela estava sendo tão enganada quanto a primeira esposa, a primeira companheira, se reconhecia efeitos. E aí, o que essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ela trouxe de diferente sobre a ótica da boa-fé? Ela passou a analisar a ótica da boa-fé também em relação à primeira esposa, no caso, foi uma cônjuge, mas também daquele primeiro relacionamento. Ou seja, se a esposa, durante a vida, durante o relacionamento, ela sabia dos relacionamentos extraconjugais do seu marido, do seu companheiro, e tolerava, então, você, ao final da vida do seu parceiro, querer se insurgir contra eventuais direitos reclamados pela concubina, seria uma forma de comportamento contraditório. Você aceitava em vida e recusa e rechaça esse relacionamento após a morte do seu parceiro. Então, essa teoria, também baseada na boa-fé, é uma teoria que já vinha sendo sustentada, né, defendida pelo professor Flávio Tartucci. Então, ele falava dessa vedação ao comportamento contraditório. E uma terceira corrente, ela defende o reconhecimento de efeitos jurídicos na esfera familiar, ao concubinato, às famílias paralelas, e sem averiguação de qualquer requisito de culpa.
baseado naquele conceito contemporâneo que a família é toda a relação de afeto. Se a gente pegar resumir de maneira simples, o conceito de família da Lei Maria da Penha. Então, família é toda a relação de afeto. Então, um critério temporal, por si só, não seria um elemento que iria distinguir um núcleo familiar de ter reconhecido direitos e outro não. Até porque esse critério temporal, ele é um pouco falho. Porque se a gente estiver falando de um casamento seguido de uma união estável, é possível, inclusive, nesse caso, discernir o tempo exato do início do primeiro relacionamento. Mas quando a gente tem duas uniões estáveis simultâneas, e aí uma delas, que pode ser, inclusive, a segunda, pleiteia judicialmente o reconhecimento dos efeitos jurídicos, se não se sabe da existência daquela primeira, então, com relação ao tempo que esta daqui reclama a atribuição de efeitos, a outra fica prejudicada, mesmo tendo começado primeiro. Então, a gente fica nessa perspectiva de saber se o elemento da boa-fé seria elemento fundamental para se analisar essa questão das famílias simultâneas. E aí você falou da questão de privilegiar a amante, né, num dos comentários que fizeram, e a Maria Berenice Dias diz que não reconhecer efeitos às famílias paralelas seria uma forma de privilegiar um infiel. Porque, veja só, quem é que tem no casamento e na união estável dever de fidelidade ou dever de lealdade? É o cônjuge. A concubina ou o concubino, ele não tem dever nenhum jurídico a cumprir nessa relação. Você pode argumentar que ele tem um dever moral de não se relacionar com uma pessoa que já tem um casamento ou que já tem uma união estável. Mas a ele não se impõe nenhum dever de fidelidade ou de lealdade. E por que ele é que acaba sendo punido por não ter reconhecido efeitos jurídicos àquele relacionamento? Porque se quem faltou ao dever tem, a princípio, seu patrimônio protegido de quaisquer reclamações dessa segunda, terceira ou quarta, enfim, quantas parceiras ele tenha, além daquele primeiro núcleo familiar. Professora Patrícia, o que a gente precisa entender, e aí eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, é que não está se falando, como você contou lá no começo, de qualquer relacionamento. O que a decisão recente do PJ do Rio Grande do Sul nos trouxe, e outras decisões esparsas, aqui no Maranhão já tem uma mais antiga do desembargador Lorival Cerejo, e é que precisa realmente ser reconhecido como um núcleo familiar, como uma entidade. Não é isso? Não é simplesmente, a partir de agora, o cidadão foi lá, arrumou um namorinho lá na esquina, vai ter que dividir patrimônio. Não é isso. Né? Exatamente. Esse caso do Rio Grande do Sul é um caso em que a família, a convivência desse segundo núcleo durou 20 anos. Então, houve aquisição de patrimônio, as pessoas coabitavam. Então, existe, apesar do parceiro, do membro comum coabitar nos dois núcleos, mas existia ele se apresentava socialmente como casados. Então, na verdade, realmente... Desculpa, gente. É na Covid, não. É só uma bronquite asmática que não me lava a boca. Agora tem que justificar, né? E aí, o que acontece? Não é a ficantezinha, não é o peguete da balada, não é... Você não vai sair reconhecendo efeitos jurídicos a qualquer relacionamento afetivo e ou sexual. Ou até o relacionamento afetivo, porque a própria doutrina jurisprudência, ela faz a distinção entre o namoro e a união estável. Então, o namoro, apesar de ser um relacionamento afetivo e sexual, né? Ou sexual, né? Geralmente sexual também, ele não necessariamente ele é reconhecido como uma família. É preciso verificar, no caso concreto, aqueles 4 requisitos da união estável. A durabilidade, a estabilidade, a continuidade e a intenção atual de constituir família. Senão é mero namoro. E não tem direitos a alimentos, não tem direito à sucessão. Do mesmo jeito é o concubinato. Eu costumo dizer que o concubinato ele é como se fosse uma união estável
às vezes com uma flexibilização do requisito da publicidade, né? Muitas vezes são relacionamentos clandestinos. Às vezes não, tem gente que sai, né? Com um amante ou amante mão dada no meio da rua, não tem vergonha nenhuma, né? Expõe, leva para o mesmo canto que leva a esposa, a companheira, enfim. Trata realmente como uma família oficial também, mas geralmente são relacionamentos mais clandestinos. Mas tirando esse requisito da publicidade, você não tem distinção, porque a distinção seria, na união estável, eu tenho apenas um único núcleo familiar vigente. Ainda que esse núcleo seja composto por uma pessoa casada, mas nesse caso, para ser união estável, ela precisa estar separada de fato. Quando eu tenho concubinato, famílias simultâneas, o próprio nome diz, são famílias simultâneas, ao mesmo tempo. Então, eu tenho núcleos familiares vigentes, ativos, digamos assim, ao mesmo tempo. Mas famílias, com projetos de vida em comum. Aqui no Maranhão não é novidade, acredito que em Alagoas também não deve ser muito diferente, enfim. É uma tradição, por assim dizer, cultural no Nordeste. Né? Antigamente se tinha a minha avó aceitava, era uma coisa meio que normal, né? Antigamente. Né? Hoje em dia está mais complicado isso. Mas a gente tem, aqui o Maranhão é um estado continental, então a gente tem notícias de pessoas que vivem exatamente nessa perspectiva. Em uma cidade ele tem uma família, em outra cidade ele tem outra família. Eu queria saber da senhora, doutora Patrícia. A senhora está no céu, pelo amor de Deus, não me faça queria saber de você. Não, queria saber de você, professora Patrícia, como é que você, a sua concepção, a sua perspectiva, qual corrente doutrinária você seguiria, levando em consideração que hoje, quando a gente fala de direito das famílias, o vade-mecum é uma coisa que deve ser relativizada. Nós formos levar, entender, estudar, trabalhar o direito das famílias na perspectiva meramente legal, talvez a gente vá cometer algumas injustiças. Então, eu queria que você nos dissesse qual é a sua perspectiva acerca dessas correntes doutrinárias, qual é que você entende mais coerente com o que você veja bem, pegando esse gancho do que você falou sobre esse afastamento um pouco da lei, eu acho necessário a gente justificar isso, porque o nosso Código Civil, apesar de ter sido aprovado, né, promulgado em 2002, o texto original dele é da década de 70. Ele começou a tramitar em 75. Por mais que ele tenha sido emendado, seu texto tenha sido adaptado, principalmente à nova ordem constitucional, a partir da Constituição de 88, a gente tem uma lei que nasce velha. Então, a gente tem uma lei que não disciplina diversos aspectos do direito das famílias e que, apesar de existirem muitas críticas a um ativismo judicial ou um excesso de ativismo judicial, esse ativismo ele tem sido absolutamente necessário para responder a conflitos na esfera familiar que demandam esse novo olhar mas não é um novo olhar criado do nada. A gente tem um ponto de referência que, inclusive, é a Constituição Federal de 88, através não só das suas normas, mas dos seus princípios. Então, não é invencionismo, não é... Agora também dizem que o direito de família agora pode tudo, virou uma zona, tá? Agora todo mundo pode. E aí não é bem assim. Mas é preciso a gente quebrar um pouco alguns tabus e preconceitos. E se a gente pensa que o dever de fidelidade, por exemplo, ele foi instituído no nosso ordenamento como uma forma de controle da sexualidade feminina, como forma de legitimação da prole, e se hoje a gente não tem, por exemplo, mais qualquer distinção entre os filhos, e se, por exemplo, se a sexualidade é um assunto que é reconhecidamente da minha esfera privada, da minha vida íntima, por que o Estado ele tem que se meter em questões quando o próprio Código diz, no artigo 1513, fala da intervenção mínima do Estado nas relações privadas? Então, é meio contraditório.
E eu, particularmente, sou a favor da corrente mais ampla no reconhecimento dos efeitos das famílias paralelas. Eu acho que se família é relação de afeto, não é um critério temporal por si só que vai definir o que é e o que não é família, mas a formação de um núcleo familiar composto a partir de um projeto de vida em comum. Enfim, e aí, só que, na verdade, esse ainda não é o entendimento. Eu até separei algumas decisões judiciais aqui para a gente comentar e não poderia deixar de começar essa provocação, e aí eu faço uma ressalva. Apesar de eu defender, né, os efeitos das uniões paralelas, poliafetivas, eu sempre digo que isso não significa que eu sou adepta desses relacionamentos. Eu digo aqui que na minha vida pessoal, eu espero viver um relacionamento entre A e B e o resto do alfabeto ficar todo fora. Mas aqueles que, de fato, vivem essa realidade, eu não posso simplesmente fechar os olhos e fingir que isso não existe, que isso não é uma realidade. Então, para falar sobre as decisões judiciais, não há como a gente não citar o primeiro caso, que é um caso emblemático, até hoje sempre citado quando se fala de famílias simultâneas, que é o caso que chegou, a primeira vez que chegou esse tema das famílias simultâneas ao STF, que foi um caso, foi o recurso extraordinário 397-762/8 da Bahia, que é o caso do Valdemar do Amor Divino, que tinha uma esposa, a Railda, com quem ele teve 11 filhos, e, ao mesmo tempo desse relacionamento, durante 37 anos, ele manteve uma família paralela com a Joana da Paixão Luz, com quem ele teve 9 filhos. E esse processo, ele dizia respeito a um pedido da Joana de rateio da pensão por morte do Valdemar. E aí, esse processo, ele foi julgado em 2008 e, na época, o STF decidiu que não poderia ser atribuído efeitos às famílias simultâneas ao concubinato. Ou seja, aquela vida em comum durante 37 anos, do qual surgiram 9 filhos, aquilo não era família para o STF, simplesmente pela existência do primeiro núcleo com a Railda, que era cônjuge do Valdemar. É engraçado a gente, desse julgado, é engraçado a gente destacar o voto, que é um trecho do voto do ministro Lewandowski, que ele fala assim: concubinato é partilhar leito, união estável é compartilhar vida. Ou seja, como se a relação de 37 anos que uma pessoa tem com a outra era exclusivamente sexual, com finalidade sexual. Você despreza todo o afeto e todo um projeto de vida que existia. E aí eu sugiro a quem não conhece esse julgado que leia o julgado e, principalmente, o sensível voto do ministro Carlos Aires Brito, que, inclusive, vai estar presente essa semana no nosso Congresso Nordestino de Direito das Famílias e Sucessões, que está sendo realizado pelo IBDFAM de todos os estados do Nordeste, em homenagem ao professor Paulo Lobo, e que desde já eu faço aqui o convite. E o voto do ministro Carlos Aires Brito, que foi o voto vencido, né? Ele foi um voto de vista, de uma sensibilidade, e ele estava defendendo, na época, o reconhecimento e a atribuição de efeitos ao relacionamento do Valdemar, do Amor Divino, com a Joana da Paixão Luz. E aí eu destaquei aqui um trecho, se me permita ler, porque eu acho precioso esse voto. Ele disse assim: estou a dizer, não há concubinos para a lei mais alta do nosso país, porém casais em situação de companheirismo. A concreta disposição do casal para construir um lar com um subjetivo ânimo de permanência que o tempo objetivamente confirma, isso sim é família. Ao direito não é dado sentir ciúmes pela parte supostamente traída, sabido que esse órgão, chamado coração, é terra que ninguém nunca pisou. Então, para o ministro Carlos Aires Brito, eu acho lindo esse voto dele, é muito sensível. É quase um poema.
Isso. E vale a pena, apesar de ter sido o voto vencido, vale a pena e é sempre um julgado usado como referência nessas discussões. Mas a gente tem outros julgados, vários outros julgados, dizendo o seguinte, inclusive julgados de 2017 do STF, que ele diz expressamente, a jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento, quando não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado. Então, as decisões mais recentes, inclusive, fazem referência que não é um posicionamento adotado pela Corte Superior. E aí tem um julgado que ele diz o seguinte, sendo o direito uma verdadeira ciência, é impossível confundir institutos, expressões e vocábulos sob pena de prevalecer a Babel. A proteção do Estado à união estável alcança apenas as situações legítimas. E nestas não está incluído o concubinato. E aí, quando eu vejo essa palavra legítima, só me vem a ideia daquela distinção que existia entre a filiação antes da Constituição de 88. Será que realmente o concubinato ele deve continuar sendo tratado como um relacionamento ilegítimo? Né? E aí a gente tem várias decisões nesse sentido, em sua grande maioria, contrárias. As decisões favoráveis, eu tinha até separado uma decisão do Tribunal aí de Justiça do Maranhão e uma aqui do Tribunal de Justiça de Alagoas, que nem levam em consideração o critério da boa-fé, mas sim esse critério de realmente se formar um núcleo de vida com um projeto, com identidade de projeto, com um projeto de vida em comum, né? Com comunhão de interesses, de direitos entre as pessoas. E é engraçado que a decisão aqui do Tribunal de Alagoas, ela é uma decisão de 2016. Na ementa, o desembargador, relator, ele diz: o conceito de certo e errado é completamente relativo. Então, ele disse, por essa ideia, eu não abro mão de reconhecer ao concubinato as mesmas regras da união estável. E aí ele faz até referência a alguns princípios. Diz no julgado que o princípio da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da pluralidade de famílias, quando aliados ou em confronto com o da monogamia, porque apesar de não ter expressamente no texto constitucional, a grande maioria das decisões fazem referência a um princípio constitucional da monogamia, que seria implícito no texto constitucional. Então, eles dizem que, quando em confronto, deveria prevalecer os princípios, principalmente o da dignidade da pessoa humana. Então, que a monogamia ela não deveria sempre, em todas as situações, prevalecer como se fosse um princípio mais importante do que a dignidade da pessoa humana. Certo? E aí, por exemplo, tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão que diz o seguinte, ele fala dessa questão do legalismo, dizendo assim, se o nosso Código Civil optou por desconhecer uma realidade que se apresenta reiteradamente, a Justiça precisa ter sensibilidade suficiente para encontrar uma resposta satisfatória a quem clama por sua intervenção. Então, essa necessidade, muitas vezes, de a gente esbarrar na falta de uma legislação própria para tutelar os interesses dessas partes envolvidas e a necessidade da Justiça ter esse olhar sensível a essa realidade fática. E aí, só citando mais uma decisão, tem uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que diz o seguinte, negar a existência de união estável quando um dos companheiros é casado é solução fácil. Mantém-se ao desamparo do direito, na clandestinidade, o que parte da sociedade prefere esconder, como se uma suposta invisibilidade fosse capaz de negar a existência de um fato social que sempre aconteceu,
acontece e continuará acontecendo. Então, eu destaco aqui e abre a possibilidade de você fazer algumas considerações sobre esses julgados e também quero ouvir a sua opinião antes de a gente falar especificamente da decisão lá do Rio Grande do Sul. Professor, olha só, como eu falei há pouco, primeiro eu gostaria de pegar um gancho na história, na sua fala aí do julgado que tratou como ilegítimo. Nos parece assim um ranço de um machismo tão exacerbado, enfim, eu não prefiro nem comentar. Mas, em relação ao achei esse último julgado que você trouxe, acho que de Minas, perfeito. Como eu falei há pouco, isso é uma situação que sempre aconteceu, continua acontecendo e continuará a existir, porque as relações interpessoais e as relações familiares, elas são bem mais amplas do que está contido na legislação. Quantos e quantos casos quantas e quantas situações nós temos no direito das famílias, que eu sempre gosto de brincar, a legislação familiarista, ela corre atrás do fato, dos acontecimentos, do dinamismo dessas relações interpessoais. Então, esse julgado, esse último que você trouxe aí foi perfeito. Tentar olvidar isso aí, tapar o sol com a peneira. Então, eu me filio a sua corrente também de que isso deve ser reconhecido, principalmente pela questão do afeto, da pluralidade das famílias, que você não tem como ser esquecido. E espero, de fato, que as decisões, essa do TJ do Rio Grande do Sul, que você vai já comentar daqui a pouco, seja realmente um desbravador, uma mudança de paradigma e uma virada de chave. Né? Espero que comecemos a caminhar nesse sentido. Acho que ainda tem muito preconceito, muito ranço nessas decisões, ainda vai levar algum tempo, mas eu espero que seja uma luzinha no fim do túnel. A gente... Desculpe. Não, desculpe lhe interromper. Não, pode ficar à vontade. Não, já ia mudar de assunto, pode continuar a falar aí. Não, eu inclusive ia passar a palavra, para você discorrer à vontade. Pronto. Tem uma decisão isolada do STF que reconhece direito a alimentos à concubina. Uma. E aí, mas o curioso é que nessa decisão, o próprio STF, ele deixa claro que normalmente eles não reconhecem a relação paralela, simultânea, como uma relação familiar. Mas, nesse caso, em razão das peculiaridades do caso concreto, eles não acharam que era necessário reconhecer o direito alimentar. E que situações peculiares foram essas? Primeiro, a requerente de alimentos era uma pessoa septuagenária, ou seja, tinha mais de 70 anos. Ela viveu durante 40 anos um relacionamento paralelo. Quem manteve voluntariamente, quem custeou, né, as despesas da casa, do lar, era o concubino, fiel, né? E ela desde nova, ela dependia economicamente do seu parceiro, porque, inclusive, ela tinha abdicado de estudar e de exercer uma profissão para cuidar daquele núcleo familiar. Então, nesse caso, em função dessas circunstâncias, o STF, na verdade é um julgado do STJ, desculpa, um RESP 1.185.337 do Rio Grande do Sul, ele reconhece direito a alimentos. Mas é uma decisão isolada e o próprio STF, ele deixa claro que, em função dessas 4 peculiaridades da idade, do tempo de relacionamento e que durante todo esse tempo o parceiro, né, ele proveu o sustento, ela abdicou da atividade profissional para se dedicar à família, existia essa condição de dependência econômica, aí foi reconhecido. Mas essa decisão do Rio Grande do Sul, ela traz uma perspectiva até então pouco discutida e pouco trazida nas decisões judiciais, que é o que eu falei, a aplicação da teoria do venire contra factum próprio, ou seja, a vedação do comportamento contraditório. E aí tem alguns trechos da ementa que eu queria ler aqui para destacar, para ser fiel ao que o Tribunal do Rio Grande do Sul ele disse. Ele diz o seguinte: caso provada a existência de relação extraconjugal duradoura,
pública e com intenção de constituir família, ainda que concomitante ao casamento e sem a separação de fato configurada, deve ser, sim, reconhecida como união estável. Mas, aí ele faz a ressalva, desde que o cônjuge não faltoso, ou seja, o enganado, né, não faltoso com os deveres do casamento, tenha efetiva ciência da existência dessa outra relação fora dele, fora do casamento. O que aqui está devidamente demonstrado. Ora, se a esposa concorda em compartilhar o marido em vida, também deve aceitar a divisão do seu patrimônio após a morte, se fazendo necessária a preservação do interesse de ambas as células familiares constituídas. Aí, em outro trecho, ele faz, deixando de lado julgamentos morais, certo é que casos como o presente são mais comuns do que pensamos e merecem ser objeto de proteção jurídica. Até mesmo porque o preconceito não impede sua ocorrência, muito menos a imposição de castigo, né? E ele coloca a palavra castigo como a não atribuição de efeitos, da marginalização vai fazê-los. Então, qual foi o caso concreto que deu origem a essa demanda? Que existia um relacionamento, tinha um casamento previamente constituído e ao longo de 20 anos em que esse casamento estava vigente, ativo, as pessoas mantinham ainda uma vida comum, o homem, o cônjuge varão, ele tinha um relacionamento paralelo. E aí, quando esse cônjuge faleceu, a concubina, ela ingressou com ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, cumulada com pedido de partilha de bens. Quando a decisão em primeiro grau não foi favorável, foi improcedente, a concubina recorre ao Tribunal do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dá provimento parcial ao pedido. Por que parcial? Porque o tribunal realmente reconhece que ali existia um núcleo familiar, que ali deveria sim ser aplicadas as regras da união estável, mas que o pedido referente à eventual partilha de bens, que seria uma decorrência da configuração familiar, deveria ser feito por meio de uma ação própria, porque naquela demanda só estava presente a cônjuge e existiam descendentes que iriam sofrer os reflexos patrimoniais daquela nova organização, daquela nova divisão de bens. Então, por isso, o pedido referente à partilha não foi deferido nesta ação, apenas o reconhecimento das famílias simultâneas. E aí, além do voto do próprio ministro relator, o voto do ministro Rui Portanova é de uma preciosidade muito interessante. E aí, eu peço a licença também para ler. Ele diz o seguinte: se de fato existiram, o direito não pode fechar os olhos a uma realidade na forma de relação afetiva, que as partes conceberam e viveram harmonicamente durante tanto tempo. Trata-se de dar ao direito e às normas constitucionais que dispõem sobre a proteção do casamento e a união estável, interpretação que lhes assegure justiça ao peculiar do caso concreto, sem abrir espaço de ferimento ao princípio da dignidade das pessoas envolvidas na relação amorosa, efetiva e concretamente vivida e consentida durante anos. E aí ele cita uma autora que também tem um livro muito interessante sobre famílias simultâneas, que é a Letícia Ferrarini, que ela diz o seguinte: no imaginário social, ainda prepondera a ideia de que as relações paralelas ao casamento se caracterizam pelo triângulo amoroso formado pelo mito, no qual a esposa é santificada, o marido é vitimizado e a outra, por conseguinte, é satanizada. Então, quando a gente sempre fala de famílias paralelas, independente do caso concreto, as pessoas dizem, mas vai atribuir efeitos à concubina e à coitada da esposa que foi traída, ou do esposo, enfim, independente de gênero. É porque a infidelidade masculina acaba sendo mais tolerada socialmente e talvez um pouco mais
comum. E aí o ministro, sobre isso o ministro até fala, o ministro Rui Portanova, ele diz o seguinte: não está em julgamento a mulher e o seu comportamento e a forma como ela ama aquele homem. O que está em julgamento, naquele caso do TJ do Rio Grande do Sul, é uma relação jurídica entre a autora e o falecido e os efeitos patrimoniais do casal que vive em verdadeira união estável. Então, a gente precisa separar um pouco esses julgamentos morais da discussão jurídica e precisa olhar essa relação da forma como ela concretamente se apresenta. Então, por exemplo, nesse caso do Rio Grande do Sul, não tinha por que falar coitada da esposa que foi enganada, porque enganada ela não foi. No depoimento dela, que inclusive foi registrado no acórdão, na decisão, ela diz, ela nega que sabia da existência desse núcleo específico, que só tomou conhecimento depois que ele morreu, mas outros fatos evidenciam que ela tinha conhecimento, e ela mesma disse que sempre soube que o marido teve casos extraconjugais. Então, é aquela teoria. Se em vida ela aceitava o compartilhamento do marido, então que esse compartilhamento surta efeitos, inclusive, em razão da morte dele, com a devida reconfiguração da partilha de bens, a fim de contemplar também a concubina, que com ele partilhou um projeto de vida durante 20 anos. É curioso, o curioso é que no funeral desse cidadão estavam presentes as duas. E apesar do depoimento da esposa ela negar que a concubina ela estava recebendo os pêsames como companheira, várias outras testemunhas dizem não. A concubina ela estava sim recebendo as condolências, ela era consolada, ela era. Então as pessoas publicamente no meio social, ela era reconhecida como a parceira de vida dele também. Então, é preciso a gente começar a discutir essa perspectiva de não simplesmente demonizar e ter um caráter pejorativo, preconceituoso, de achar que todo concubinato é constituído apenas com interesses patrimoniais, mas o patrimônio, esses direitos patrimoniais são uma decorrência da família e não a finalidade necessariamente buscada na Constituição, e identificar que, mais do que um critério temporal, o critério afetivo ele deve ser, sim, o elemento preponderante. Ainda que nessa decisão se levou em consideração não só esse critério afetivo, mas subordinou os efeitos à aplicação daquela teoria da vedação do comportamento contraditório. Então, aplicando a boa-fé sob a perspectiva do cônjuge enganado e não simplesmente da concubina que sabia ou não que se envolvia. Até porque nesse julgado, só encerrando aqui as minhas considerações, nesse julgado, o Tribunal de Justiça deixa claro, as duas sabiam que existiam famílias simultâneas. Tanto a esposa sabia, quanto a concubina sabia. Até porque ele passava tempos, ele viajava de um canto a outro. Então, as ausências prolongadas, isso seria, segundo o tribunal, meio difícil de argumentar essa boa-fé de não saber das relações paralelas. Então, não se levou em consideração a boa-fé, como geralmente faz, aplicando a ideia por analogia, do casamento putativo, né, que é aquele regulamentado no 1561 do Código, que é aquele que é nulo ou anulável, mas quando contraído de boa-fé, a lei atribui efeitos jurídicos ao cônjuge de boa-fé, e criando um instituto, por analogia, que é a união estável putativa, que não foi o caso, mudando a perspectiva do olhar da boa-fé para a esposa enganada, que, se ela aceitou durante a vida, ela não poderia se opor ao reconhecimento de efeitos depois da morte do seu cônjuge. Perfeito, professor. E olha só, atenção aí, esposas enganadas, né? Prestem atenção, comecem a tomar cuidado, porque vão começar a adotar aí a teoria do quem cala consente, né? Perfeito. Professora Patrícia,
Antes da gente começar a caminhar para o final, porque o tempo já está querendo se exaurir, eu gostaria só de retornar um pouquinho quando você falou da decisão do STJ, que analisou as peculiaridades do caso, que era aquela senhora de 70 anos. Eu fiquei aqui imaginando, olha o ranço, eu não sei se eu estou imaginando correto, para no entendimento do STJ, para que essa relação lá seja considerada família, a concubina ela teve que ser uma coitada. Ela era uma idosa que dependia financeiramente, que abriu mão da vida para tomar conta. Então, nós podemos imaginar, nessa perspectiva, que se forem duas pessoas bem-sucedidas que compartilham a vida, não vai porque ela continuou estudando, ela continuou se desenvolvendo profissionalmente na carreira, então afasta-se isso aí, porque ela não é uma coitada. Eu não sei, eu espero que realmente essas decisões comecem a guinar, a tomar um outro rumo, um outro olhar mais humanizado, mais afetuoso. Quem sabe essa semana a gente não tem essa guinada, né? Porque existe um recurso com repercussão geral reconhecida que está pautado para ser finalizada a discussão quinta-feira, dia 10 de dezembro, que é o recurso extraordinário 1.045.273 de Sergipe, que tem o tema de repercussão geral 529, que é justamente sobre rateio de pensão por morte entre cônjuge e concubina. E esse julgado, 8 ministros já se manifestaram, 5 favoráveis ao rateio, só que com posicionamentos diversos. O ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, seguido por mais 2 ministros, entenderam que só cabe rateio de pensão por morte para a concubina no caso da presença da boa-fé dela, se ela ignorava a existência do relacionamento, aquela velha teoria da união estável putativa. O ministro Luiz Edson Fachin, apesar de concordar com o rateio, para ele, no voto dele, ele diz que esse requisito da boa-fé não deveria ser relevante. E aí tem mais 3 ministros que votaram contra os efeitos. Então, até agora, nós temos maioria no STF no sentido de mudar aquele entendimento consolidado lá no caso do Valdemar do Amor Divino e da Joana da Paixão Luz. Quem sabe, quinta-feira, nós não escrevemos um novo capítulo, apesar de que a demanda é uma demanda previdenciária, mas os doutrinadores, os civilistas, vêm dizendo que não há como a decisão dessa demanda não repercutir efeitos na esfera familiar, já que a discussão é justamente na atribuição de efeitos ao núcleo paralelo. Perfeito. Torçamos, né? Vamos torcer para que realmente venha uma decisão aí para nós familiaristas, entusiastas da pluralidade das famílias, do afeto, enfim, as conformações familiares mais amplas, venha nesse sentido de amparar essa situação. E só para deixar claro, nem eu, certamente a professora Patrícia, estamos aqui defendendo concubinato, amante, quebra de dever, casamento, não é isso. A professora Patrícia nos trouxe o seu ensinamento sobre uma temática que foi uma decisão recente que está analisando do ponto de vista acadêmico. Professora Patrícia, eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua disponibilidade, a sua presteza de vir bater aqui, de trazer realmente seus sábios ensinamentos sobre a temática. Foi uma satisfação imensa. Gostaria de dizer que a live ficará salva, tá? E que podemos marcar futuramente uma sobre o poliamorismo, que também é uma temática que dá muita repercussão, muito pano para manga. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado e eu deixo aberto para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço mais uma vez, reitero os agradecimentos do convite, já me deixo disponível e super interessada em falar sobre poliamor, que eu também gosto muito, tenho até 2 artigos sobre esse tema, é um tema que me desperta muito o interesse, e agradecer não só a você, mas todo mundo que em algum momento passou aqui ou que acompanhou a live desde o início, e que qualquer coisa, qualquer dúvida, ou que se alguém tiver algum interesse de saber exatamente o número desses julgados, eu vou tentar publicar no
nos meus stories os números direitinho, as referências dos julgados que eu citei aqui na nossa conversa. Posso enviar também para você, para limar, para você repostar e publicar também. Porque aí, quem tiver interesse de aprofundar, de ler de maneira mais completa essas decisões, né, e de pesquisar sobre essa temática, pode fazer, isso vai ser um material de apoio. Então, muito obrigado. Queria desejar uma boa noite, que todo mundo continue se cuidando. A gente tem que redobrar cada vez mais a atenção, não relaxar nos cuidados com a nossa saúde, com a nossa segurança. E eu desejo muita saúde, acima de tudo, a todo mundo. Eu que agradeço. Saúde e paz para nós. Mais uma vez, realmente, gratidão. Muitíssimo obrigado. E quem ainda não acompanha, não segue, @professora Patrícia Rocha. É o Instagram, passa um direct. Ela vai deixar lá nos stories dela e a gente vai repostar esses julgados para a gente continuar debatendo assim. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez. Boa noite e até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Então é isso, meus queridos. Professora Patrícia Rocha, @professora Patrícia Rocha, nos trouxe seus sábios ensinamentos sobre famílias simultâneas, famílias paralelas. A live vai ficar salva no IGTV. Muitíssimo obrigado a todos que por aqui passaram e a todos que eventualmente passaram para assistir. Grande abraço e até o próximo na Pegada da Live.